Gênesis capítulo 11, uma história também muito conhecida. Vamos revê-la. Gênesis 11, do 1 em diante. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitavam ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso chamou o nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face da terra. Eu gostaria de falar hoje aos irmãos, baseados nessa palavra, e com o seguinte tema: não podemos ser independentes. Não podemos ser independentes. Eu sei que no mundo de hoje, e sempre foi assim, no mundo caído, o homem sempre buscou uma independência. Viver do jeito que quer, viver da forma que quer, viver do jeito que decidir. Hoje, nessa geração, e quando eu digo geração, não estou dizendo dos jovens, porque parece que a gente sempre fala, na geração de hoje, parece que a gente está saindo, se eximindo daquilo e colocando só os jovens. Não, quando eu falo na geração, eu estou falando todos que estão vivos, de todas as idades, têm caído hoje em dia nessa questão da independência. Tipo assim, veja essas frases de efeito se você conhece. Meu corpo, minhas regras. Tipo, eu faço do meu corpo o que eu quiser. Não, não. Biblicamente não. Se eu prego hoje para cristãos, biblicamente não. A Bíblia diz que o seu corpo é templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que, no caso do casamento, o corpo da mulher é do marido e do marido da mulher. Então, meu corpo, minhas regras não existe na Bíblia. Existe no mundo de hoje. Então perceba que o mundo prega uma independência que está fora do conhecimento, como o presbítero Pedro pregou na abertura, de Deus. Então, meu corpo, minhas regras. O importante é a sua felicidade. Eu sei que essa frase é bonita, mas não é bem assim. Felicidade acima de tudo, não é bem assim. A qualquer preço eu tenho que ser feliz. E essa felicidade é uma independência do outro. Então hoje existem casamentos, cada um numa casa. Casamentos, se eu não me engano, chamam casamentos livres, alguma coisa assim, independentes. Eu não sei a palavra, me perdoe. Porque não é casamento, conforme a Bíblia. O casamento da Bíblia é: abandonará pai e mãe, deixará e unir-se-á à sua esposa. É na mesma casa, inclusive a gente é visto no casamento por Deus como uma só carne. Então a independência pregada no mundo, essas frases de efeito, eu aprendi, como é que é uma outra que eu estava vendo hoje, relembrando, a gente vê muito isso, até cristãos postando isso, que eu sou a minha melhor companhia, tipo, eu não preciso de ninguém, o negócio é eu, é do meu jeito, é da minha forma. Isso, quando você estuda a história, isso não é de hoje, tá? Eu estou citando questões das redes sociais, mas isso é de muito tempo. Isso aí é o famoso hedonismo. O que é o hedonismo? É a busca do prazer e da felicidade a qualquer custo. Eu quero ser feliz. Eu quero ser independente. O que rola aqui em Babel, não é que Deus é mau. Poxa, o povo construiu uma torre e eles estavam indo bem, Deus vai lá e confunde eles ficam igual formiguinha, igual barata tonta. Por que Deus fez isso? Porque Deus diz no versículo 6, se você ler: se esse povo começar desse jeito, sendo independente de mim, querendo ficar longe de mim, não haverá restrições, leia o texto, para o que eles podem fazer. Então Deus estava protegendo esse povo. Porque aonde ia parar
tamanha liberdade. Por isso que eu reafirmo com o tema de hoje. Não podemos ser independentes. A busca pela liberdade a todo custo, a busca pela independência e por viver do jeito que eu quero, da forma que eu quero, são as minhas regras, sou eu que dito, sou eu que decido, só nos leva à ruína. Eu vou provar pela palavra de Deus, e se você quiser, compartilhe essa palavra é para cristão, mas é para aquele que zomba também da fé, acha que não tem que servir desse jeito. Filhos de cristãos, que eu sou muito procurado por pais de jovens que falam, ai pastor, fala com meu filho, às vezes eu falo não, porque a Bíblia diz não, e ele fala, por que é não? Eu quero ser independente. Pois é, essa mensagem é para todos nós, mas é para você também que pensa que ser independente e viver do jeito que você decidiu viver é o melhor caminho. Não dá, acredite, não dá para ser independente. Isso a gente prova na palavra e se nós raciocinarmos um pouquinho. Então vamos lá. Por que, pastor, eu não posso ser independente? Por que, pastor, eu não posso fazer o que eu quero? Simples, vamos colocar algumas considerações. Essa primeira aqui. Porque nós somos criaturas limitadas. Por que eu não posso ser independente, pastor? Porque nós somos criaturas, perceba, você não é o criador. Você é uma criatura limitada. Como é que uma criatura pode debater com o Criador? Eu gosto dessa passagem aqui, que está em Romanos 9. Deixa eu ver se eu acho aqui. Romanos 9, se você quiser na sua casa. Hoje é noite de instrução, vamos folhear um pouquinho a Bíblia? Romanos 9. Isso, versículo 20. Romanos 9, 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou. Por que me fizeste assim? Se nós somos criaturas e tem alguém que nos criou, que é Deus, como é que eu posso virar para Deus e falar, por que o Senhor me fez assim? Será que na hora que o seu rim, um deles foi formado, você estava lá, opinando? Engraçado que na história de Jó passa por uma grande perca, ou por várias grandes percas. Todo mundo conhece essa história. E ele passa o livro inteiro, junto com os amigos, tentando entender por que de tantas percas, o porquê de tantas dores, por que perdi meus filhos, por que estou com essa doença. Quando Deus aparece para Jó, ele não responde o porquê. Deus começa a fazer perguntas, que é tipo essa. Resumindo, Jó, eu sou o Criador, você é a criatura. Então você está questionando de coisas que você não conhece. E com isso Deus não é soberbo, só é a realidade. Como nós, criaturas limitadas, podemos questionar com um Deus ilimitado? Não bate. Então, se eu quero ser independente, eu estou dizendo para Deus, eu, Senhor, com o meu conhecimento ridículo, quero tomar as decisões para a minha vida. O Senhor, que tem todo o conhecimento, que tem todo o poder, o Senhor fica de lado, eu vou fazer do meu jeito. É inteligente essa decisão? Nós não temos autonomia na nossa formação. Eu não tenho nem liberdade para como eu vou ser formado, se meus órgãos foram corretamente adequados aqui ou não. Eu não estava na formação lá no Gênesis, lá no começo, quando Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu e você não estávamos lá para dizer, eu quero um nariz mais assim. Põe o nariz na nuca. Põe 2 corações para bombear melhor. Não, nós não estávamos lá. Inclusive, a famosa frase, eu não pedi para nascer, né? De fato, você nasceu, pela misericórdia de Deus. Como um zigotinho ali, a gente lutou para chegar até a fecundação, mas nós, conscientemente, nós aparecemos no mundo, Deus que quis, ok? Deus que permitiu cada vida, inclusive. Como é que eu, limitado... Então, é uma questão até de raciocínio, irmão. Me permita, hoje, de uma maneira muito simplista e bíblica, raciocinar com você, porque eu gostaria que essa mensagem fosse compartilhada para pessoas que debocham também da fé. Você que é cristão, serve para você, serve para mim, como pastor, para todos nós, para a gente relembrar muita coisa. E para você que vai ouvir essa palavra agora, ou vai ouvir depois através de um amigo, que acha que, não, eu vivo do jeito que eu quero, por que eu tenho que obedecer a Deus? Então vai lá, esse primeiro ponto, porque você é limitado.
Jesus diz em Mateus 6, 27, fala, me diz aí, meus queridos, alguém aqui pode acrescentar um côvado à sua estatura? Você pode dizer para mim o que vai acontecer daqui 10, 15 minutos? Você pode dizer o que vai acontecer amanhã? Você tem o controle do que pode acontecer na tua vida? Você sabe quando é que você vai morrer? Você sabe quanto tempo você vai viver? O quanto tempo você estará saudável? Nós até evitamos pensar nisso, sabe por quê? Porque isso está encoberto a nós. Isso não é para a gente, isso é para Ele. Então, quando eu entendo isso, eu estou dizendo fatos. Se você é um ateu, um agnóstico, ou um cristão mais ou menos e um crente fervoroso, qualquer uma dessas classes tem que concordar com essa afirmação. É verdade, pastor, é fato. Eu não sei nem o que vai acontecer daqui 15, 20 minutos. Eu até planejo. Eu até imagino que eu ainda estaria aqui vivo ouvindo essa live, mas eu não sei. Eu não sei se amanhã estaria aqui de pé. Então, qualquer ser consciente fala, pera, toda essa complexidade de vida, e eu sendo tão limitado, eu preciso me agarrar em Deus, eu preciso me agarrar em quem é ilimitado. Nós nem sabemos, igreja, o que é melhor para nós. Nós achamos que sabemos o que é melhor para nós. Eu provo para você. Quantas vezes você, na sua juventude, adolescência, ou hoje, deu juras de amor para alguém que não foi quem você casou? Você achou que era, mas não era. Quantas vezes você achou que teria aquela profissão e estudou para isso e tinha a convicção que era aquilo? E hoje você está em outra, satisfeito, e fala, poxa, eu não me imaginava naquilo. Eu achei que eu ia ser analista de sistema. Hoje eu dou risada quando eu lembro disso. Eu sou totalmente bagunçado com rede social. Quem me conhece sabe. Com internet, eu não tenho paciência. Eu me imaginava atrás de um balcão ali, fazendo linguagem de programação, desenvolvendo softwares. Olha só. Hoje eu trabalho com algo totalmente oposto. Por quê? Eu era um jovem que ainda hoje também não sei o que é melhor para mim. Eu acho que eu sei. Ainda hoje eu poderia citar exemplos, e você também, de decisões. Não, isso vai dar certo. Esse negócio é o negócio. Essa pessoa é a pessoa. Essa aqui é o meu amigo. E não era nada disso. Nós não sabemos de nós. A Bíblia diz, Salmo 139, salvo engano, que nós éramos substância informe e Ele já nos conhecia. Salvo engano é Salmo 139, me perdoe se eu estiver errado com o Salmo. Mas nós nem éramos formados, não tínhamos forma, e Ele já nos conhecia. Sabe, se eu tentar subir no alto, Ele está lá comigo. Se eu tentar me esconder numa cova, Ele está lá comigo. É o que a Bíblia vai relatando. O Senhor me sonda, o Senhor me conhece. Como é que alguém limitado pode querer escolhas ilimitadas? Se eu sou limitado, como é que eu quero viver de maneira ilimitada? Como é que eu vou querer viver de maneira tão independente, a qual eu não preciso prestar contas a ninguém? A qual eu preciso viver do jeito que eu quiser, sendo que somos limitados. Quantas pessoas agora, na beira de um leito, aqueles que tiveram a oportunidade, podem estar com seus familiares se despedindo, talvez uma doença terminal, e pedindo desculpa, pedindo perdão, e revendo a vida, e refazendo a vida naqueles instantes finais, porque errou muito, porque fez escolhas erradas, porque achou que viveria para sempre. Não, irmãos, todos aqui têm que concordar que nós somos, como vapor, névoa de nadas. Eu gosto dessa passagem, névoa de nadas. Nós somos isso, nada. Como alguém tão limitado pode querer ser tão ilimitado? Lembre-se, por exemplo, em 1 Samuel 8, que esse povo limitado pediu um rei para Deus. Na época do 1 Samuel, me permita não ler pelo tempo, mas era um povo limitado, como somos até hoje, que não sabe o amanhã, e que até então estava vivendo na direção de Deus. O profeta Samuel estava ali como juiz, estava tudo certo. Teve um momento que Samuel estava velho, os filhos de Samuel não eram de Deus, não eram corretos, e o povo olhando aquilo, em vez de consultar Deus, que é ilimitado, que é Deus, que é o Criador,
Eles falam, não, Samuel, eu quero um rei. Eu quero um rei, eu quero um rei, eu quero um rei. Samuel não gostou nada disso. Ele vai falar com Deus, fala, Senhor, eles querem um rei. E Deus fala, Samuel, fica tranquilo, dá um rei para eles. Eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Mas avisa para eles que essa escolha errada, essa independência de mim que eles querem, vão levar eles à escravidão. Seus filhos vão ter que trabalhar e as filhas para o rei. Eles vão ter que pagar altos impostos. E Samuel foi lá e avisa tudo para o povo. Eles falam, eu quero um rei. Decisão errada. Veio quem? Saul. Sofreram muito, por muitos e muitos longos anos na mão de Saul. Muitos anos. O povo pereceu. Por quê? Porque não queria viver conforme a vontade do Criador. Isso traz para a gente hoje. Como que criaturas limitadas podem querer ditar as regras da sua vida? Então é uma questão, eu estou tentando trazer os irmãos para a palavra, mas de uma maneira mais lógica hoje. Como pode? Por que eu não posso ser independente, pastor? Porque você é limitado. Por que eu não posso fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero? Porque as suas decisões têm consequências. E você nem sabe as consequências. Por isso tem que ser orado, tem que ser buscado. Tem que falar com quem sabe. Então, quando eu vou tomar uma decisão que vai envolver consequências, eu tenho que falar com quem está além do tempo. Com quem sabe, além de mim. É Deus. Senhor, será que essa decisão minha vai ser bênção? Para minha família, para quem está ao meu redor. Ó Senhor, faz a tua vontade. Se for não, ainda que eu queira muito, que seja não. Porque os nãos de Deus também são bons. Porque Ele está além do tempo. Por quê, pastor? Porque eu não posso ser independente. Segundo, porque nós somos criaturas insatisfeitas. Não dá para eu ser independente porque eu sou insatisfeito. Como assim, pastor? Provérbios 30:15 diz o seguinte: a sanguessuga tem 2 filhas, uma chama Dá e a outra chama Dá. É interessante essa passagem, né? Quer dizer assim, o ser humano é insatisfeito, ele sempre quer mais, mais e mais. Se você deixa a pessoa livre totalmente, ela se perde na libertinagem. Estude sobre o Império Romano, estude sobre Calígula. Eles viviam de maneira dissoluta. Eles se entregavam aos prazeres e as maiores aberrações aconteceram naquela época e acontecem hoje também. É velado, mas ainda acontece. Quando o ser humano está totalmente livre, sem um domínio de Deus, assim, sem nenhum cuidado de Deus, Caim mata Abel. Há traições, há separações de Deus. Então, por que eu não posso ser independente, pastor? Eu gostaria de tomar as minhas decisões. É duro quando eu quero algo e Deus fala não. Eu entendo, irmão. Mas os nãos de Deus são bênção. Você não pode enxergar agora. Mas eu e você somos naturalmente insatisfeitos. Se eu viver do meu jeito, eu vou buscar mais e mais e mais. Eu nunca vou alcançar. Porque uma vida independente de Deus é uma vida de insatisfação. Lembra de Sansão? Eu poderia dizer várias pessoas. Depois você estuda na sua casa, Juízes 16, a história de Sansão. Sansão começa a querer ser independente de Deus. Começa pela sua força, pela sua beleza, pela sua autoridade, querer se achar demais. E ali ele encontra uma prostituta, e ele ao encontrar Dalila, ele fica brincando com a sua força essa que Deus deu. Ele começa a brincar e o povo quer subornar Dalila para derrotar Sansão. Você conhece a história, então me permita correr. Aí Dalila chega com a sua sedução e Sansão todo se achando. Qual é o segredo da sua força? E ele brinca por 3 vezes com Dalila. Me amarra com um cipózinho aí que dá certo. Aí ele dorme, aí os filisteus vêm, ele quebra aquele cipós e mata derrota os filisteus. Depois, tem que ser corda nova. Pega as cordas novas e me amarra, aí fazem isso. Aí os filisteus vêm, ele estoura as cordas e derrota os filisteus. Minhas tranças, faz umas tranças ali, prega com uma estaca e tudo mais. Ele cria uma história mirabolante. Aí de novo ele estoura as cordas, até que ele vai se afastando tanto de Deus que ele vai perdendo a identidade. A independência dele, essa insatisfação de querer mostrar que é o grande, de querer se corromper sexualmente com aquela mulher, até que ele cede aos encantos de Dalila e já está longe de Deus. E ele fala, é o meu cabelo.
Ele já tinha quebrado vários votos como nazireu, faltava o cabelo. Quando o cabelo dele é cortado e os filisteus vêm de novo, Sansão está tão longe, que aí tem essa passagem aqui eu quero até ler, que para mim é uma das mais terríveis da Bíblia. Uma das, né? Juízes 16, eu leio rapidamente, para que isso fique forte no seu coração, em nome de Jesus. 16, 20. Depois de todo esse contexto que eu rapidamente falei para vocês, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse, sairei ainda essa vez como dantes e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Uau, essa passagem, pelo menos a mim, me causa arrepio. Sansão estava tão longe, tão independente de Deus, que nem ele percebeu que Deus não estava mais com ele. E é assim, com pessoas cristãs mesmo. Desde um pastor até o cristão que chegou agora. Buscou a independência, quer viver do seu jeito, você sabe o que a palavra diz, mas você quer fazer o oposto. Essa independência vai gerar uma insatisfação. E essa insatisfação vai te distanciar de Deus. Em Romanos 1, Deus deixa muito claro que o povo, estamos falando aí dos romanos, mas isso serve para a gente também, buscou tanto prazer, se inflamaram tanto, homens com homens, mulheres com mulheres, e podem me criticar com essa mensagem, eu fico com a palavra e ponto final. Que Deus, sabe o que Deus fez? O que Ele faz até hoje, Ele permitiu. Quer ser livre para fazer contra a natureza? Seja livre. Deus permitiu. Essa permissão não quer dizer que Deus quis, nem que Deus aprova. Quer dizer que Ele nos permite. Ele não é um Deus que nos força a viver como quisermos. Você pode dar um dislike ou sair dessa plataforma agora e procurar uma mensagem que te afague o coração. Não sei. Você pode fazer o que você quiser. Deus não vai te obrigar. Não, você vai ouvir essa mensagem agora. Deus não é assim. Deus não faz assim. Salomão diz em Eclesiastes 2, vai anotando, depois se você ouve de novo essa mensagem, vai estudando. Salomão fala assim, eu provei de todos os prazeres, tudo que vocês podem imaginar, isso, palavras de Salomão. Eu fiz de tudo e no fim eu descobri que eu estou insatisfeito ainda, é tudo vaidade. Não é qualquer um que está dizendo isso, é um homem que se deu aos prazeres, palavras de Salomão. Ele fez tudo o que você pode imaginar. Em todo o âmbito de dinheiro, de conhecimento, de mulheres, de prazeres, de compras, de vendas, de sucesso. Ele era um homem de muito sucesso. Ele era um homem com sabedoria. Pois você veja, mesmo com a sabedoria, se nós nos tornarmos independentes de Deus, a arrogância de dizer, eu posso construir essa torre de Babel, eu posso viver sem Deus, isso aqui eu já conheço, eu já não preciso orar desse jeito, eu já não preciso jejuar assim. Não, eu não preciso fazer isso. Essa arrogância, essa prepotência de nós, meras criaturas, vai trazer para nós a insatisfação, que é natural do ser humano. Todos somos insatisfeitos, porque o nosso lugar de plena satisfação não é aqui, é na glória. Então a gente sempre ainda está com aquele sentimento de insatisfação. Isso vai gerar uma falta de plenitude em Deus. E Salomão falou, olha, tudo é vaidade, gente. Eu me lembro de uma canção do Raul Seixas, que era vou trazer aqui para o nosso contexto, algo mais atual, do Raul Seixas, que era um cantor de rock lá, um rock meio com baião, e ele muito inteligente, músicas inteligentes, muito bem produzidas, mas era um homem que buscava uma vida independente, do jeito que eu quero. Ele trazia frases icônicas, como, faz o que você quiser, tudo da lei. Músicas dele muito fortes, porém muito erradas. Porque ele mesmo escreve uma canção, pesquisa lá, chamada Ouro de Tolo. E nessa canção, parece que ele está parafraseando o Salomão. Depois você pesquise. Pastor, que heresia é essa? Falando que Raul Seixas com Salomão, não, estou falando da ideia. Ambos são seres humanos que provaram de tudo na vida e disse, isso é vaidade. Ele diz, eu devia estar contente com o que eu tenho, depois você ouça essa canção. Eu tenho isso, eu conquistei isso, mas eu confesso, essa é uma passagem dessa canção, confesso abestalhado que eu estou decepcionado. Ele mesmo fala, porque eu tenho tudo e estou decepcionado. Por que eu estou ainda insatisfeito? Porque essa é a nossa natureza.
A independência de Deus produz uma insatisfação insuportável. Quantos gênios da música aí morreram de maneira tão triste, tão desoladora. Sabe por quê, igreja? Porque uma criatura como nós, independentes da vontade de Deus, só traz insatisfação. Eu sei que talvez uma mensagem mais dura hoje, mas é um choque de realidade para nós. Que parece que vivemos num mundo fantasioso. Hoje as redes sociais parecem que são mais reais do que a realidade. Parece que a realidade é o que se posta e não o que se vive. Vivemos mentiras. Pessoas que pregam, eu sou muito feliz sozinha. Não é, ela se decepcionou com alguém e ela precisa se provar que não. Tá vendo? Eu sou feliz comigo mesmo. Porque ninguém, ou quase ninguém, vai pôr na rede social. Eu me decepcionei tanto que eu estou frustradão aqui, ok? Estou numa bad. São poucos que vão fazer isso. A pessoa vai tentar reagir. Não, porque o importante é ser feliz. Aceite-se a si mesmo, mas com uma foto mostrando todo o corpo. Não, essa pessoa quer ser aceita pelas pessoas. É totalmente o contrário. Não precisa filosofar ou estudar antropologia humana para entender isso aí. Todos queremos desabafar, pôr para fora. Porque somos criaturas limitadas. Somos criaturas insatisfeitas. E por fim, somos criaturas dependentes. Eu tenho pouco tempo. Por que, pastor, eu não posso ser independente? Ora, porque eu e você somos criaturas dependentes. Dependentes do quê? Você depende de ar. Teve uma madrugada que eu acordei com falta de ar. Fique tranquilo, não estou com Covid, irmãos, misericórdia. Isso já tem tempo e não aconteceu mais nada além dessa falta de ar, mas é por uma questão do meu esôfago. É outra questão. Mas eu nunca tinha sentido daquele jeito. Pensa num desespero. E eu andava na casa, sabe, prisão de ventre, mas no pulmão. É o único jeito que eu tenho para explicar. Pastor, não entendi nada, graças a Deus, deixa para lá. Você puxa, sabe aquela dor que geralmente quem tem prisão de ventre sabe que não é nada mais que gases, mas esse caso não era. É uma questão, é outra questão. Graças a Deus, não sei se eu dou graças a Deus ou não dou. Eu sei que, meu Deus do céu, eu não sou nada mesmo. Ali eu falei, dependendo da intensidade da minha falta de ar, eu caio duro aqui, morro que ninguém nem percebe. Quem é o pastor Roger? Meu Deus, nada. Quem sou eu para ditar a minha vida, para ditar o que eu faço ou o que eu deixo de fazer? Absolutamente nada nós somos. Pós-cinza. Pós-cinza. Direi eu, como diz Apocalipse, sou rico, tenho muitas coisas. Não, você é um pobre, miserável, cego, nu. Não somos nada, gente. E isso aí não é falsa modéstia ou para dizer que nós somos crentes piedosos. É a verdade, eu estou apresentando fatos aqui. Somos limitados, não sabemos o amanhã. Vivemos insatisfeitos. E por fim, eu finalizo. Por que eu não posso ser independente, pastor? Porque nós somos criaturas dependentes. Tem uma passagem em Romanos 6,16, escondidinha ali, que eu vou precisar sintetizar muito rápido para finalizar. Mas que o Espírito Santo desenvolva isso melhor para você aí no seu lar. Romanos 6,16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Igreja, nós sempre estaremos ouvindo alguém. Nós sempre estaremos, direta ou indiretamente, obedecendo alguém. Se você quer rejeitar Deus, você vai obedecer o mundo, de alguma maneira. O diabo travestido de moda, o diabo travestido de ideologias, eu e você sempre estaremos agarrados em algum propósito. Até você que fala, eu vivo do jeito que eu quero, eu sou igual ao Raul Seixas lá, sociedade alternativa, eu faço o que eu quiser. Não faz. Nós somos dependentes de alguma coisa sempre. Isso é natural do ser humano. Quem você é agora e quem eu sou é uma construção de pessoas que nós vemos. Do seu pai, da sua mãe, as características, o jeito de falar. Nós somos dependentes e ponto. Nós somos dependentes e ponto. Isso é um fato. E se eu sou dependente e ponto, e aquele a qual eu obedecer, eu vou ser servo, adivinha quem eu escolho obedecer? Deus. Mas é lógico que é Deus. Eu já obedeci às trevas. Eu já vivi na dependência da moda. Eu lembro que
Na época nada contra a moda, viver na moda, não é isso, é a dependência que isso traz. Pessoas querendo ter o corpo perfeito, querendo ter o molde perfeito, a foto perfeita. Eu trabalho na área de beleza, eu sei o que eu estou falando. É vaidade. Nada contra buscar se aperfeiçoar, desde que não seja para obsceno, para você ficar melhor. Não é isso que eu estou dizendo, não é isso. Eu estou dizendo que se a sua busca está acima de Deus sobre isso, está errado. Está errado. Você quer uma dependência, irmãos? E eu vou finalizar. A dependência deve ser de Deus. Quer liberdade? Eu cito para você 2 Coríntios 3,17. Aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Se Deus voltar a ser o conduzidor da sua vida, se o Criador, a fonte, voltar e se religar com você que está me ouvindo aí, e a vontade dele voltar a reinar sobre você, aí você vai ver o que é liberdade. Aí você vai ver o que é você sorrir com liberdade, ser feliz com liberdade, fazer amor com a sua esposa com liberdade. Me permita dizer assim, que eu não falo para crianças. Bíblico, você vai ver o que é prazer de verdade, o que é alegria de verdade, sentir o Espírito Santo. Poder ir ou voltar com a autorização dele. Porque se eu não obedecer ele, eu vou obedecer o diabo, porque só tem dois senhores. Ou é o mundo, ou é Mamon, você não tem um terceiro. O povo vive hoje assim. Não, eu sou bonzinho, eu não sirvo Deus do jeito que a Bíblia diz, eu faço o que eu quero, mas eu não sou satânico. Eu não sou diabólico. Você não precisa ser satânico. Satanás, e ir na igreja do Satã para você ser do Satanás. Porque ele se disfarça até de anjo de luz. O que mais o diabo quer é passar desapercebido e te arrebanhar do mesmo jeito. Porque a independência de Deus é uma vida sem Ele e uma eternidade sem Ele também. É uma eternidade sem Ele também. Então eu prefiro estar com o Senhor e viver a vontade dEle, e nem sempre eu entendo essa vontade. Vou ser muito sincero, nem sempre eu concordo com o que Ele me manda fazer. Olha, eu vou ser mais sincero ainda. Muitas vezes eu não concordo. Eu vou ser mais sincero ainda, a maioria das vezes eu não concordo, porque eu sou carne. Alguém bate no meu rosto e fala, vira a face. Eu falo, ai Senhor, não concordo, mas tá bom. Ame os seus inimigos. Senhor, não concordo, mas vamos lá. Se o Senhor está dizendo, o Senhor é o Criador. Essa é a chave. Esse é o segredo que não é segredo, está na palavra. Eu sei que talvez uma palavra mais incisiva hoje, mas é o que o Senhor me conduziu a trazer para vocês. E trouxe, assim, muito sacode ao meu coração, ao meu espiritual. Meu Deus, eu não posso viver uma vida independente. Eu não posso, eu preciso ser dependente dEle. E para finalizar, lembra de Atos 2? Você pega Babel, Deus vai lá e confunde as línguas dos povos, e eles se espalham. Em Atos 2, quando o Espírito Santo vem, eles estão em conformidade, orando, certinho, dependentes de Deus. O mesmo Deus também vem, as mesmas línguas são repartidas, mas todos entendem. Todos são edificados, todos são abençoados. Babel, confusão. Pentecostes, unidade. Qual é a diferença? Se eu vivo uma vida confusa ou uma vida em unidade com Deus? E aí, quem que você vai ouvir? E aí, de quem você vai ser dependente? Porque nós aprendemos aqui que a independência é impossível, porque nós somos limitados, porque nós somos insatisfeitos e porque nós somos naturalmente dependentes. A gente vai obedecer a alguém, a gente vai obedecer a alguma regra, alguma norma, algum jeito de viver, que seja o de Deus, é um raciocínio até lógico. Hoje é um culto extremamente racional, literalmente. Pense nisso, irmão. Pense nisso, que o Espírito Santo traduza mais do que a minha incapacidade, talvez, de passar essa mensagem, e a incapacidade do tempo também. Não dá para ter uma vida de independência. Não é salutar, não é saudável e é impossível. As pessoas são dependentes químicas hoje, porque buscaram a liberdade. Liberdade. As pessoas estão em clínicas psiquiátricas, psicológicas e terapêuticas. Isso está aumentando cada vez mais, porque a pessoa está no boas vibrações, positivismo. O importante é eu ser feliz. Faça o que quiser, tudo é da lei. Isso não dá certo.
Uma sociedade imperfeita, limitada, doente e em pecado não consegue uma felicidade plena. Essa pregação do mundo, do diabo, de uma felicidade plena, é impossível. Me mostra um. Impossível. Não mostre redes sociais, porque em grande parte é falsa. Me mostra um na realidade que fala, eu sou plenamente feliz vivendo da minha maneira. Eu te digo mais, nem o cristão é plenamente feliz, porque nós estamos na carne, sofrendo, gemendo, com dores de parto, esperando a redenção completa, esperando essa nuvem se rasgar, e Ele vir nos buscar, e nos redimir de uma vez, enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Então somos insatisfeitos, somos limitados, somos dependentes. Então se eu entendo tudo isso, que seja de Deus. E eu oro para finalizar nessa palavra. Pai, hoje um pouco mais direto, Senhor, com essa mensagem. Espero ter entregue da maneira que o Senhor mandou, Pai. Eu não sei quantas pessoas estão nos ouvindo e ouvirão. Essa mensagem mexe com a gente, porque nós queremos ouvir sempre coisas boas. Nós queremos ouvir, vai e faça o que você quiser, que vai dar tudo certo. Onde você pôr a mão, Ele vai dar. Onde você tocar, vai dar certo. Mas muitos estão distorcendo a palavra. A Bíblia fala de obediência. Quando obedecermos, Deuteronômio 28, se atentamente ouvirmos a Tua voz, Senhor, se obedecermos os Seus mandamentos, aí sim, poderemos inclusive pedir o que quisermos, se estivermos na Sua palavra. Oh Senhor, como foi também pregado na abertura, não nos deixe perecer por falta de conhecimento, Senhor. Guarda a nossa vida, Senhor. Nós reconhecemos que somos dependentes. Se eu te abandonar agora, Senhor, se eu sair da Tua presença agora, misericórdia, mas se eu sair, eu serei dependente do mamon, de Satanás, das modas. Eu não quero isso, eu já vim de lá. E se alguém está assim, que essa pessoa volte e ela entenda que a gente vai ouvir alguém, a gente vai obedecer alguém de alguma maneira, então que seja Deus. Eu quero ser o Teu servo, porque não há o que fazer, não há para onde ir. As palavras de vida eterna vêm de Ti. Que a minha dependência dos meus irmãos sejam em Ti. E conforme diz Gálatas, que não viva eu, mas Cristo vive em mim. Senhor, insira em nós a Tua vontade, porque nós somos criaturas, reconhecemos que o Senhor é o Criador. Guia a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, sempre, cada decisão, dá-nos sabedoria, cada passo esteja à frente em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meus irmãos, em nome de Jesus.